livre para todos os públicos. Olá, alunos do segundo ano, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Estamos aqui para fazer um reforço novamente para a Provinha Brasil, para o SAEB. Na nossa aula passada trabalhamos com grandezas e medidas, começamos a mostrar para vocês como é que se resolve as questões de matemática para a Prova Brasil. E hoje nós vamos dar continuidade com esse projeto da Secretaria de Educação, projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida, e que essa aula de hoje vocês venham interagir com o papai aí na casa de vocês, com o professor regular da sala de aula de vocês, para que nós possamos vencer mais uma etapa. Hoje a nossa aula vai ser sobre operações com números naturais. Já trabalhamos grandezas e medidas e hoje vamos trabalhar operações com números naturais. É um tema bem interessante e que nós precisamos conhecer no nosso dia a dia como resolver situações relacionadas a esse tema. Então, o que nós vamos aprender de fato com este assunto, o que o aluno do segundo ano precisa aprender de fato com esse assunto? Olha só, o aluno ele precisará saber sobre esse assunto: comparar quantidades de objetos de dois conjuntos por estimativa ou por correspondência. Também ele precisará compor e decompor números naturais por meio de diferentes adições, resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, construir sequências de números naturais em ordem decrescente ou decrescente. Então este, na verdade, será o assunto em que você precisará aprender com essa temática, operações com números naturais. Para isso, o professor regular ele vai estar atento aos descritores D3, D4, D6 e D9, para que ele possa estar assim preparando reforços para que vocês, alunos do segundo ano, venham assimilar melhor esse conhecimento ou essa temática. A nossa primeira atividade, que eu trouxe para vocês, é uma atividade onde vai mostrar aqui algumas imagens. Observe bem que nós temos aqui imagens de alguns animais. Geralmente as provas que virão para vocês, elas virão muito com imagens, referente a objetos, a animais e a outras coisas. Nessa atividade aqui, nós colocamos o número de dois tipos de animais. Quem sabe me dizer que animais são esses? Observe bem a imagem de número 1 e de número 2. Nós temos aqui uma família de ursos, ursos pardos, e também temos aqui uma família de leões. Quando chegar para vocês uma questão igual a essa, parecida com essa, para vocês comparar quantidades e fazer soma de quantidades, o que vocês deveriam fazer aqui nessa atividade? Observe bem o número de ursos, o número de leões e quantos animais temos nessa imagem. O que você iria fazer? Você iria conferir, lógico, os animais da primeira imagem e depois somar com os animais da segunda imagem. Conferir também e somar. Então observe, nós temos quantos ursos na primeira imagem? Quem respondeu 5 ursos está correto. Agora observe quantos animais nós temos na segunda imagem. Quem falou 5 leões também está correto. Ou seja, e qual seria
a resposta para essa atividade? Você teria que fazer o quê? Uma adição, né? Comparar os dois quantitativos e fazer uma adição. 5 ursos mais 5 leões equivale a quantos animais juntos? Quem sabe responder essa questão? Vamos lá. Quem respondeu a questão de número, a letra D, estaria correta. Por quê? Porque 5 mais 5 equivale ao número 10. Então, nessa imagem, nós temos 10 animais. Tá certo? Quando vocês vierem se deparar com uma questão como essa, vocês terão que fazer a contagem dos objetos ou de qualquer outra coisa que estiver na imagem e fazer a soma da adição para você achar a resposta. Na segunda atividade, nós temos aqui uma tabela. Observe muito bem. A tabela dos números naturais. Identifique o maior número da tabela. Olha, quem conhece sequência numérica, quem já deu já presenciou, já participou desta aula de sequência numérica, você vai entender que os números na ordem sempre o que vem após o outro na ordem, ele vai ser o maior. Então, observando aqui a tabela dos números naturais, você vai identificar qual seria o maior número da tabela. Seria o número 11? Seria o número 14? O número 16? O número 18? O número 17? 19? Número 9? Número 13? 10? 20? Ou 12? Observe bem. Aí você vai olhar a tabela nesse caso aqui. Você vai fazer a comparação dos números. Você pode até pegar um borrão aí no seu caderno e colocar, começando do menor número, que é o número 9, e vai colocando na sequência. 9, depois do 9, 10, e assim você vai colocando o número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para o número 20. E qual seria o último número que nós paramos? O número 20. Então esse seria o maior número dessa tabela numérica, certo? Dos números naturais. Então você iria marcar qual letra aqui para a resposta? Seria a resposta da letra C. Identifique o maior número da tabela, seria o número 20, a resposta da letra C. Então, alunos do segundo ano, quando vocês estiverem diante dos livros de vocês, com sequências numéricas, operações com números naturais, sempre identifiquem os sinais de operações, identifique se é quantidade para somar, se é para diminuir, se é para multiplicar ou para dividir. Porque você conhecendo os sinais e sabendo trabalhar com eles, vai ficar muito fácil você responder às atividades que virão para somar, multiplicar, dividir ou subtrair. E se você conhecer números na sua ordem cronológica, do menor para o maior ou do maior para o menor, você também vai identificar qual é o número que vem na sequência, o antecessor, o sucessor, qual é o número que se torna o menor entre um conjunto de números e qual seria o maior entre um conjunto de números. Nesse caso aqui, na tabela nós temos o número 20 como o maior número. E se eu fosse perguntar para vocês, o menor número seria o número 9. Muito bem. Mas aqui nós queremos que você identifique o maior número na tabela. E a resposta seria a letra C, o número 20. Estão compreendendo como vocês iriam responder essa atividade? Você pode colocar no seu caderno, no rabisco, no papel, os números em ordem. Pegar o menor número e colocando do menor para o maior. O último número dessa sequência seria o maior número. Um outro exemplo
que nós poderíamos estar trazendo para vocês com essa temática, operações com números naturais, é a questão da própria cédula do nosso dinheiro. Conhecer as moedas, conhecer as cédulas do real. É interessante que nós venhamos conhecer, o aluno já a partir de segundo ano, que conheça, na verdade, o nosso sistema monetário brasileiro. E eu tenho certeza que você já sabe o que é uma cédula de R$2, de R$5, 10, R$20. Eu acho que até 100 vocês já conhecem essa cédula. E também conhece as moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Então, olhando para essa imagem, observe a imagem. Nós temos aqui uma cédula de R$2, é isso? E essa cédula, ela corresponde a quanto em moedas? Olha só, você teria aqui R$2 em moedas. Como é que você iria fazer esse cálculo? Como é que eu vou saber, professor, responder essa questão? Para isso, você precisa conhecer o sistema monetário brasileiro, conhecer as cédulas de R$2 e também conhecer as moedas de 5, 10, 25, 50 e R$1. Conhecendo, você vai o quê? Associar, ou você vai adicionar uma moeda com a outra, para você fazer a soma até chegar no valor que você quer chegar. Observe bem nessa imagem, R$2. A letra A, nós temos aqui moedas de que valor? Muito bem, 5 centavos. Se eu for somar 5 centavos mais 5 centavos, vai dar o quê? 10 centavos. Se eu fosse colocar mais 5, ficaria 15 centavos. Se eu fosse colocar mais 5, ficaria 20 centavos. Então, não seria a letra A. Por quê? Porque 20 centavos não corresponde a R$2. Correto? Muito bem. Se eu colocasse aqui na letra A, R$1, moeda de R$1, e fosse colocar R$1 e colocasse outra moeda de R$1, faria 2. Mas nós temos 4 moedas de R$1. Colocaria mais uma moeda, faria 3. Mais uma moeda, faria 4. Então, 4 moedas de R$1 não corresponde a R$2. Por quê? Porque 4 moedas de R$1 vai dar R$4. Então, passaria do valor de R$2. Se eu pegasse a moeda de 25 centavos e fosse colocar 25 centavos mais 25 centavos, ficaria quanto? 50 centavos. E se eu colocasse mais 25, ia para 75 centavos. Se eu colocasse mais 25, chegaria no quantitativo de R$1. Então, 4 moedas de 25 centavos não corresponde à cédula de R$2, porque R$2 é maior que R$1. Sobrou a letra B. Temos 4 moedas de 50 centavos. Vamos ver aqui. 50 mais 50 faria quanto? R$1. Mais 50 faria 1,50 e mais 50, R$2. Ok? Entenderam aqui? Então, observem que 50 4 vezes na moeda ficaria R$2, que daria no total 200 centavos, que seria equivalente a R$2, certo? Então, qual seria a resposta dessa quarta questão? A letra B. Muito bem. Quem respondeu a letra B está correto. Observando aqui na próxima questão, nós vamos trabalhar também com a subtração, né? Já trabalhamos aqui com a adição, associando números quantitativos de objetos, de animais. Já trabalhamos com a nossa cédula dos R$2. E a subtração, como é que funciona? É muito simples, você vai sempre diminuir o quantitativo de um valor. Olha só, na quinta questão, na subtração 10, o sinal de menos é aquele sinal ali
que você está vendo, parece um travessãozinho, 10 menos 4, o resto é. Quando você encontrar uma atividade como essa, uma questão como essa, você tem que entender o que significa resto. Entenderam? O que é o resto? O resto é aquilo que sobrou. É aquilo que sobrou de uma quantidade. Se eu tenho 10 e vou tirar 4, o que vai sobrar seria o resto. Aí na sua casa, aí, faça essa atividade mentalmente. Quanto que daria na ideia de vocês? Ficaria 3? Se eu tirar 4 de 10, ficaria o resto 3? Se eu tirasse 4 de 10, ficaria o resto 2? Se eu tirasse 4 de 10, ficaria o resto 6? Ou ficaria o resto 5? O que vocês acham? Respondendo mentalmente. Ou você pode fazer aquela continha básica para você descobrir o resultado. Quem falou que ficaria 6 está correto. Por quê? 6 seria o resto dessa subtração. 10 menos 4 ficaria 6. Tá bom? Então, aluno do segundo ano, você está aí compreendendo como é que nós trabalhamos com operações com números naturais. Se você vai encontrar adições, subtrações, você vai encontrar também divisão e multiplicação. E também você pode encontrar exemplos como nós falamos lá no início, quando nós falamos do quantitativo do conjunto A e o conjunto B. Quantos ursos e quantos leões tinham na imagem, você associou, fez a soma e chegou no resultado. Nós temos mais uma questão. Mais uma questão. Qual o número que vem depois do 30? Observem bem. Para me saber essa resposta, eu teria que conhecer sequência numérica. Você conhece a sequência numérica? Você sabe que vem depois do 1 é o 2. E depois do 2, o 3. Depois do 10, o 11. E depois do 20, 21. E depois do 28, 29. Depois do 29, 30. E depois do 30. Quem pode responder? Então, para que você possa compreender essa questão, você precisa entender sequência numérica. Ou seja, o seu professor vai precisar fazer atividades com você, onde você poderá estar distinguindo o que é sequência numérica. Qual é o número que vem antes, qual que vem depois. Qual é o maior, qual é o menor. Qual é o sucessor e o antecessor desse número. Nesse caso aqui, eu quero saber o que vem depois do 30. Seria qual? O 32? Não. O 22? Não. O 27? Não. O 31? Correto. O 31. Por quê? Porque depois de 30 vem 31. Então, o número que vem depois de 30 seria 31. Então, você compreendendo a sequência numérica, você vai compreender sempre qual será o número que vem antes e que vem depois de qualquer número. Certo? Então, a nossa aula de hoje era para tratar sobre essas questões de operações com números naturais. Para você, aluno do segundo ano, e eu acredito que o papai e a mamãe vai estar aí reforçando com você em casa, fazendo atividades parecidas com essa, para que você possa responder em casa. E agora, qual seria o gabarito dessas questões? Quem lembra o gabarito dessas questões? Qual seria a primeira questão? Qual foi o gabarito? Foi a letra A, B, C ou D a resposta? Alguém lembra? E da segunda questão? E da terceira? Da quarta? Da quinta e da sexta? Quem lembra aí de vocês? Falamos que lá na primeira questão a resposta estava na letra A. Muito bem. Quem respondeu a letra A está correto. Você teria que fazer o quê? Marcar a bolinha que corresponde à primeira questão da letra A.
E a segunda questão, alguém lembra qual foi o gabarito que nós marcamos? Qual foi a letra? Muito bem, quem falou a letra C está correto. Você teria que marcar a bolinha, que corresponde à questão de número 2, bem na direção da letra C. E a número 3, qual foi a letra que nós marcamos? Foi a letra B. Muito bem, você teria que marcar a bolinha correspondente à terceira questão na direção da letra B. E a quarta questão foi a letra B também, certo? Então, na terceira e na quarta você marcaria a letra B, porque foi lá onde você achou a resposta, lá na atividade. Já a quinta questão foi a letra C. Muito bem, você marcaria a letra C já na quinta questão. A bolinha pintaria a bolinha correspondente à letra C. E a última questão, que foi a sexta, quem lembra? A letra D. Muito bem. Então você marcaria a bolinha da letra D correspondente à sexta questão. Então, alunos do segundo ano, tá? Vocês estão de parabéns, porque vocês estão compreendendo essas aulas. Qualquer dúvida, você procura para o pai, para a mãe, procura para o seu professor lá da sala de aula, pergunte para ele no WhatsApp. Quando ele passar a atividade para vocês, que ele venha passar atividades correspondentes também a operações com números naturais, para que você possa compreender melhor esta aula, tá certo? Então essa era a nossa aula de hoje, operações com números naturais. Fique com Deus, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.